Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo, e orando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé, pela cura de todos os seres humanos que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé pela libertação de todos os seres humanos. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e dirá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta segunda-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, estamos vendo o discurso do anúncio da vinda do Espírito do Senhor nosso Deus. Como nós vimos ontem, o Espírito da verdade, o defensor. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na primeira parte, estamos vendo o anúncio do defensor que vem. E assim, nós encontramos uma teologia trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o defensor que vem e renova todas as coisas.
são as três pessoas divinas numa só pessoa. O Espírito da Verdade, o Espírito do Pai, o Criador, o Defensor. E assim, Deus que se fez humano, em sua humanidade, anuncia a vinda de vosso Espírito, o Espírito da Verdade, que procede do Pai. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos todo o discurso de uma teologia trinitária, do Pai e do Filho e do Espírito do Senhor nosso Deus, o Espírito da Verdade, o Defensor, o Paráclito, que vem e renova todas as coisas, e que todos nós estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, e vamos testemunhar o Evangelho pelo mundo afora. Vivamos os mandamentos, estejamos amando e dando testemunho que o Espírito que vem, ele nos inspira, nos renova para que nós tenhamos força para dar testemunho e que a nossa fé seja cada vez mais forte. Sejamos fortes na fé e compreendamos os mistérios de Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos nesta perícope: e vós também dareis testemunho. Somos todos nós, que na força do Espírito do Senhor nosso Deus, vamos dar testemunho. E Jesus anuncia: porque estáis comigo desde o começo. Aqui nós vemos a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus Salvador. E estáis comigo desde o começo. É o Espírito do Senhor nosso Deus que vem e renova todas as coisas. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós concluímos o capítulo 15 do Evangelho segundo João, que é o anúncio da vinda do Espírito do Senhor nosso Deus, o Defensor, o Paráclito que vem e renova todas as coisas. Iniciando o capítulo 16, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos a realidade para todos nós estarmos na força do Espírito do Senhor nosso Deus e perseverar e ser fortes cada vez mais na fé. Temos que ter muito cuidado para que a nossa fé não seja abalada, porque sofremos muitas perseguições, mas temos que perseverar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e anunciar o Evangelho pelo mundo afora, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que assim temos que perseverar e louvar a Deus e anunciar a boa notícia pelo mundo afora. Vemos que todos estejam na força do Espírito do Senhor nosso Deus e conheçam o Pai que envia o vosso Espírito, o Espírito da Verdade, o Paráclito, o Defensor. Na segunda parte, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, já no capítulo 16 da literatura joanina, da teologia do Logos, nós estamos vendo a pedagogia fundamental para que todos nós sejamos perseverantes, estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus e vamos louvar, dar graças e bendizer o nome do Senhor nosso Deus e andar revestidos da palavra de Deus, com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Porque sofreremos perseguições, desafios, momentos difíceis, mas temos que perseverar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
e orar com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que tudo seja renovado na força do Espírito do Senhor nosso Deus, o Paráclito, o Defensor, o Espírito da verdade que vem e renova todas as coisas. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na primeira parte da literatura do Santo Evangelho de hoje, é o anúncio da vinda do Espírito do Senhor nosso Deus, o Defensor, o Paráclito, o Espírito da verdade, que vem e renova todas as coisas. E na segunda parte, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a pedagogia fundamental é a perseverança, perseverar na força do Espírito do Senhor nosso Deus e estar com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, testemunhando e anunciando a boa notícia. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo, estejam na força de vosso Espírito Defensor, o Paráclito, progredindo sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, o Defensor, o Espírito da verdade, o Paráclito, e estejamos perseverando, anunciando o Evangelho pelo mundo afora, e estejamos rezando uns pelos outros.